Shalom. 2 de fevereiro de 1982, estávamos em festa. Um menino de 30 anos, presidia o presbitério de Araçatuba. Há 40 anos atrás, alguns estão com a calculadora para ver quanto que esse menino tem hoje. Para ordenar, consagrar ao ministério um menino de 24 anos. 40 anos tem passado, parece que foi ontem mesmo. Nós louvamos a Deus, porque o Deus gracioso, misericordioso, poderoso, tem nos sustentado nestes 40 anos. Eu louvo a Deus porque Deus me ungiu para ungir o pastor Alfredo, e meu coração enche de alegria, porque passado esses 40 anos, tem vida bonita, limpa, íntegra e coerente diante do Senhor. Louvo a Deus por isto. E Ele me deu também o privilégio de pregar no seu jubileu de rubi ou de esmeralda, alguns falam de rubi ou de esmeralda. Me deu esse privilégio, mas Ele falou: eu não quero que você pregue para mim, eu quero que você traga uma mensagem para a igreja. Sim, senhor, eu vou fazer isso. Só que eu vou ilustrar de quando em quando com a vida do nosso aniversariante. E eu quero convidar vocês para abrirem 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15. O apóstolo Paulo, ele faz um arrazoado sobre a ressurreição de Cristo. Os gregos não criam na ressurreição. Por isso Paulo escreve aqui em 1 Coríntios capítulo 15, e ele começa no versículo 1 dizendo assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Ou seja, eu já falei isso para vocês, mas eu quero lembrar vocês de algo muito importante que eu já havia ensinado. É importante, queridos, que a gente esteja sempre trazendo à memória e ao coração algo que o Senhor tem nos ensinado. Muitas vezes a gente quer só aprender coisa nova. Quando o pastor abre a Bíblia e fala: esse texto eu já li, esse texto o pastor já pregou. A gente quer sempre aprender coisas novas, mas eu penso o seguinte, que se a gente praticar o que a gente tem aprendido, nós podemos caminhar e caminhar bem. Então aí no versículo 3 ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. No versículo 14 ele diz: foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. No versículo 5 diz que ele apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma vez, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e depois de todos, diz Paulo, foi visto também por mim. O versículo 12 diz assim: como pois afirmam alguns que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E no versículo 20, ele dá a sentença final: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. E a partir do versículo 52, ele começa a falar da nossa ressurreição. E ele diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos,
Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Depois que ele faz essa explanação, ele dá uma exortação. Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu vou ler esse mesmo texto na versão da Mensagem, que diz assim: diante de tudo isso, permaneçam firmes, nada de desânimo, dediquem-se inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada do que fazem para Ele jamais será perda de tempo. O tema da nossa mensagem nesta noite é o que fazer enquanto não acontece a nossa ressurreição, ou o que fazer enquanto Jesus não volta. Querido Deus, em nome de Jesus, já louvamos, adoramos, exaltamos o Teu nome. Agora é um momento especial, quando o Senhor fala conosco, através da Tua palavra. Tu sabes, estudei, orei, pedi por este momento. E eu quero pedir, Espírito Santo de Deus que está aqui. Espírito Santo de Deus que está aqui. Traga mesmo para a nossa mente, para o nosso coração a Tua palavra. Que a entendamos e que Tu nos ajudes a praticá-la em nome de Jesus. Amém. Eu quero conversar então com os irmãos mais especificamente sobre o que fazer enquanto Jesus não volta. Ele ressuscitou, prometeu que nós ressuscitaríamos, mas enquanto isso não acontece, que está ali no versículo 58, e nós vamos trabalhar um pouco sobre essa questão. E Paulo usa palavras que parecem sinônimos. Diz, firmes, sede firmes. No grego é imóvel, constante, inabalável, lutar, ficar de pé. E inabaláveis, constantes, é quase que sinônimo. Inamovível, firme, estável, persistente. Então o primeiro momento é sede firmes. Seja forte, seja confiante, seja estável. Não permita que nada te desvie do caminho da obra do Senhor. Não se abale com nada. Às vezes, queridos, nós nos tornamos sujeitos a desânimos diante de circunstâncias. Mas Deus quer que prossigamos firmes sempre. Há muitos que vacilam. Ora estão firmes, ora não. Depende das circunstâncias, depende do momento. Mas o texto está dizendo que nós devemos sermos firmes o tempo todo. Um texto que eu gosto muito e eu repito muitas vezes é o Salmo 57, versículo 7. Diz assim: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Coloque a mão no seu coração e repita comigo: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Ainda que por enquanto você esteja com o coração não tão firme, mas nós vamos profetizar isso na nossa vida.
Então eu quero convidar as mulheres para se colocarem em pé, colocar a mão no coração e dizer bem forte, declarando isso na sua vida: firme. Agora as mulheres se assentam, os homens ficam em pé e com voz e coração convicto: firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Todos juntos vamos ficar em pé. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Louvado seja o Senhor. Podem se assentar. Ser firme é superar as dificuldades que aparecem no caminho. É não ser abalado a ponto de desanimar, de desistir da caminhada. Dificuldades, decepções, lutas, enfermidades sempre surgirão, mas devemos permanecer firmes. Vou dar um exemplo. Louvado seja Deus pelo pastor Alfredo. E isto é para a glória de Deus que eu digo. E não precisa ficar inchadinho não, porque é Deus quem o tem sustentado. Mas em meio às lutas, às dificuldades que tem passado e a igreja tem acompanhado em oração, nenhum momento que você conversa com ele, está para baixo, está quietinho. Às vezes chegam pessoas, conversam, e ele que precisa confortar, consolar. Por quê? Porque o seu coração está firme. Eu tenho tido o privilégio de acompanhá-lo desde a infância dele, e agora nesses tempos mais difíceis, e a gente se sente encorajado. Se alguém chega e olha, coitadinho, coitadinho, coisa nenhuma, o meu coração está firme, ó Senhor. Não é estar firme diante de situações, de circunstâncias. Está tudo bem? Estou firme. Veio uma luta? Mais ou menos. Não é firme em todos os momentos, em todas as circunstâncias, porque a nossa firmeza está em Cristo Jesus. Porque para permanecermos firmes, nós precisamos nos apoiar em algo firme. Efésios capítulo 6, versículo 11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes. Para que fiquemos firmes, é preciso que nos revistamos de toda a armadura de Deus. Em Lucas capítulo 6, versículo 47, diz assim: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. 48, é semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalá-la, porque estava fundada sobre a rocha. Em quem você fundamenta a sua vida? Aonde e em quem está fundamentada? Em quem você confia? Em quem você deposita? Sobre quem você constrói a sua vida? Ser firme e inabalável são características daqueles que têm raízes profundas, se alimentam da palavra de Deus, resistindo às pressões. Mas não é alimentar-se somente nas horas das lutas e das dificuldades. É preciso que nós nos abasteçamos. É preciso que façamos reservas, que nos alimentemos, que busquemos, para que quando vierem as lutas e as dificuldades, estejamos sustentados
fortalecidos na rocha, que é Cristo Jesus. Se você desiste, o que tinha de acontecer de bênção não acontecerá. O que era para você não será mais. Então, não perca a bênção desistindo do que Deus tem para você. Interessante que nesses dias que temos estado juntos, nós conversamos muito sobre as dificuldades todas e as bênçãos, muito especialmente. E ontem pela manhã, quando levantamos, a Deise levantou mais cedo, o Alfredo também, e eles estavam conversando ali na cozinha, e surgiu o assunto sobre o impossível dos homens e o possível de Deus. E eles disseram esta frase: o impossível vai trazendo o novo possível. E é interessante que naquele momento o pastor Alfredo estava tentando desentupir a pia. E a pia já estava há algum tempo ali, e ele mexia, e ele fazia daqui, fazia de lá, e não conseguia, mas isso é tempo, não é um minutinho ali não. E quando então eles entenderam o impossível, vai trazendo o possível. A pia vazou tudo. E nós levamos ao Senhor e nós entendemos isto como sendo uma confirmação de Deus. Se o impossível te faz desistir, você não vai ver o impossível. O milagre de Deus. Volto a dizer, se o impossível te faz desistir, você não verá o possível, não verá o milagre de Deus, não verá Deus abrir o mar. Em Lucas capítulo 18, versículo 17 diz: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Eu tenho de correr porque agora colocaram um reloginho lá. Vamos lá. O versículo continua dizendo assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Então a segunda palavra aqui é constantes. Digam comigo, constantes. A gente repete, não tem nem nada de magia não. É só para fixar bem a questão de repetição constante. Ou seja, não oscile de acordo com as situações. Antigamente a gente cantava um cântico, aquela época chamava de corinho. E nesse caso está bem claro mesmo, é corinho. Não é um cântico espiritual, não é nada. E quando eu assumi uma igreja, eu disse: esse cântico não canta mais a minha igreja. Era aquele tropeça aqui, cai acolá, mas de novo levanta. Não pode ser essa vida de tobogã, de altos e baixos, que sobe e desce, gangorra. Não, a nossa vida é crescendo sempre. É crescendo. E esse texto então está dizendo constante. Eu vou trabalhar um pouquinho mais sobre essa questão, porque a inconstância, a falta de perseverança tem sido considerado o grande mal dos nossos dias, em especial as novas gerações que têm dificuldade em lidar com frustrações, com imposições, com oposições, com contrariedades, com confrontos, e que não têm aprendido a aceitar os nãos da vida. São imediatistas, não aprendem que, diferente da instantaneidade do mundo virtual, nada na vida está a um clique. Não sabem esperar o tempo correto, o tempo de Deus. É preciso aprender que o alcance dos objetivos e realizações dependem de esforços, de dedicação, de empenho e de tempo. Papais, têm vocês grande responsabilidade nesse aspecto. Porque
a questão de estar trabalhando fora, de ter pouco tempo para os filhos, vai dando tudo que eles querem, e que às vezes nem precisam, por um desencargo de consciência, não impõem limites, não dizem não. É preciso ajudar os jovens, adolescentes, crianças, que nem sempre na vida é assim, que nem tudo se conquista de uma hora para outra, que nada se conquista sem luta, sem perseverança. A inconstância coloca a pessoa nessa espécie que eu disse, nessa espécie de gangorra, entre altos e baixos. Ora avança, ora retrocede. Ora animado para cima, em seguida desanimado, desistindo de tudo. Pastor Alfredo, logo que iniciou o ministério, uma igreja de 65 membros, hoje, aqui eu creio que pelo menos 1000% a mais, 650 pessoas, se o meu português está correto, eu creio que este é o cálculo, não é? Crescendo aí 1000%, mas logo que o pastor Alfredo iniciou, nos primeiros anos, as dificuldades, porque quando a gente é chamado para o ministério, que a gente é ordenado, a gente não lê aquelas letras pequenininhas que vem embaixo, sobre as dificuldades, as lutas, e várias vezes eu falei: Alfredo, está na hora de você ir embora de Araçatuba, está na hora de você ter um novo desafio, insisti, mas ele foi perseverante, e por causa da perseverança, tem esta igreja linda, bonita, um ministério inspirador. Eu louvo a Deus pela minha vida também. 47 anos de ministério, louvo a Deus pela minha vida. Mas eu não fui perseverante numa igreja. Eu passei por, se não me falha a memória, 5 igrejas. Tem uma igreja gostosa, amorosa, mas ela não tem 650, 700 mil membros. É uma igreja pequena. Talvez justamente por eu não ter perseverado na igreja, perseverei no ministério, louvado seja o Senhor, mas não perseverei numa igreja. Vou falar um pouquinho para os membros também, fique quietinho aí que já chega para vocês. Então a inconstância, ela é uma armadilha que nos impede de colher os frutos da persistência. Quantas vezes você começou algo, um curso, começou um curso animado e não terminou? Quantas vezes você começou um projeto lindo, maravilhoso, não terminou? Quantas vezes você assumiu um compromisso com Deus e desistiu? Já se propôs a fazer devocional diariamente, iniciou um ministério, mas abandonou. Quantas vezes você deixou algo que poderia ser extraordinário, desistiu, ficou para trás, não viu o resultado? A inconstância é a mãe da procrastinação, irmã da mediocridade e filha do medo. Não é bem essa frase, nem sei de quem é, mas é bonita. A inconstância é a mãe da procrastinação, irmã da mediocridade e filha do medo. O inconstante é uma espécie de Maria vai com as outras, mas tem José vai com os outros também. Ficam à mercê das circunstâncias, das opiniões, das influências de outras pessoas. Vão sendo guiadas pelo que as pessoas dizem para que ela viva.
quando enfrenta a primeira força de resistência, desiste, porque não tem raiz, não cria raiz naquilo que está fazendo. Cultivar a constância ajuda a lidar melhor com as dificuldades. A inconstância milita contra o próprio homem, sepulta os projetos gloriosos e impede, quando não, atrasa as conquistas. A inconstância torna-se um inimigo do próprio homem, mata o crescimento, e a velhice chega com um acúmulo de arrependimentos. Por que eu desisti? Por que eu parei? Por que eu não fui até o final? A pessoa pode ser inteligente, talentosa, visionária, empreendedora, corajosa, todavia a susceptibilidade, a falta de resiliência, a indecisão, a falta de perseverança são caminhos para uma vida de frustração que te levam para o nada. Salmo 119, versículo 112. Dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Dispus para cumprir até o fim. Versículo 113 arrasa. Odeio os que são inconstantes. O verbo dispor indica decisão, inclinação do espírito, disposição, consciente, intencional. Para vencer a inconstância é necessário determinação. Não basta ter bons projetos, é necessário perseverança no executá-lo. Mais um texto, Tiago capítulo 1, versículo 4. A perseverança deve ter ação completa. Começa e vai até o fim. O princípio vale para todas as áreas da vida. Vale para o trabalho. Inconstantes muitas vezes no trabalho, não se firma em um emprego. Hoje é diferente realmente, nem todos têm o privilégio de ter uma carteira assinada e só no final, na sua aposentadoria, muda-se muito de emprego. Não tem nada de errado desde que você esteja dando passos para frente, mas eu canso de ver pessoas, mas você está trabalhando? Não, por quê? Eu deixei meu emprego porque eu estava muito cansado. Jovens de 30, 40, 50 anos, eu estava cansado. Por quê? Porque eu enfrentava muita oposição no meu trabalho. Você dê graças a Deus para o seu trabalho, honre a Deus no seu trabalho, e se ali não está bom, peça, Deus prepare o melhor, mas não jogue para o ar, porque tem muita gente de olho no seu trabalho. Não se firma, não forma uma profissão, não tem um currículo. Isso vale para a família. Na primeira dificuldade, no casamento, no primeiro DR, já desiste, já abandona, não forma uma família. É muito gostoso o jovem casal, quando tem os filhinhos, mas vocês vão valorizar mais a família, sabe quando? Quando já estiverem idosos, um do lado do outro, parceiro. Quando verem os seus filhos casando-se, os seus netos. Mas para que isso aconteça, é preciso de perseverança. Você nunca vai encontrar um homem perfeito, nem uma mulher perfeita. Persevere, se não persevera por causa dele ou dela, persevere em oração e peça ao Deus de milagre. Deus, vou perseverar em oração. Teria muita coisa, perseverança na igreja. Não tem compromisso com a igreja. Vem quando dá certo. Muda constantemente. Esses dias,
Uma família chegou para mim e disse algo que eu não consigo entender. Disse: pastor, eu amo muito esta igreja. Eu amo muito esta igreja. Mas nós estamos indo embora. Vamos para outra igreja. Eu não entendo. Ama, mas vai embora? É a mesma coisa do marido chegar: minha querida, eu amo muito você, mas estou indo embora. Não cria raiz. Não tem constância. Ora está aqui, ora está ali. Eu vou naquela igreja porque eu gosto do louvor, eu vou na outra porque eu gosto da mensagem, eu vou na outra porque tem um projeto social. E esses tempos alguém veio reclamar que a igreja não estava lhe dando assistência. Eu perguntei: qual igreja? Porque você pula daqui para lá, de lá para cá. Qual é a sua igreja? Quem é o seu pastor? Não tem constância. Não adianta você procurar uma igreja perfeita. Há muitos anos atrás, quando eu era presidente deste presbitério, numa determinada igreja, não foi Araçatuba, um presbítero estava saindo da igreja e eu perguntei: por que você está saindo? Pastor, porque agora eu encontrei uma igreja perfeita, uma igreja ótima. E falou muito daquela igreja, e eu disse: meu irmão, então não vá para lá, porque se a igreja é tão boa assim, não vai, porque você vai estragar a igreja. Daí que ele foi. Daí que ele foi. Dali uns tempos ele voltou e ele disse: pastor, não é tão perfeita conforme eu esperava. A igreja é composta de seres humanos, de homens. A constância no ministério. Quantas vezes eu vi esse pastor, que completa hoje 40 anos, tirando o carrapicho das ovelhas e levando cabeçada. Tirando o carrapicho e levando coisas. Por que não desistiu do ministério? Por que não desistiu do pastorado? Por causa do chamado. Mas o chamado é para o pastorado, o chamado é para servir ao Senhor. E Deus nos coloca no lugar que Ele quer para servi-lo. Portanto, eu quero dizer, se tem algum irmão ou alguma irmã aqui, e eu falo porque eu não conheço todos, ainda mais que está escuro, não estou vendo o rosto de ninguém. Se você está pensando de ir para uma outra igreja, porque lá tem o que não tem aqui, aqui tem o que não tem lá. Então, queridos, eu queria deixar essa constância. Pode deixar a luz acesa um pouquinho. E eu vou fazer algo que sempre eu faço na minha igreja, pelo menos no aniversário da igreja. E aquele relógio lá não para. Eu queria fazer algo que eu sempre faço na minha igreja. Eu louvo a Deus por cada vida que se achega à igreja. É uma delícia quando a gente recebe novos membros, quando são batizados. Louvado seja Deus por vocês mais novinhos aqui na igreja. Mas eu gosto de honrar aqueles que eu não sei o dia que é o aniversário da Ágape. Que ano? Aqueles que há 23 anos, eu não sei que dia, que ano, que mês. Mas aqueles que há 23 anos estavam com o pastor Alfredo, com a Thelma, que estavam aqui. Eu gostaria de saber aqueles que estavam há 23 anos implantando, iniciando essa igreja. Pode ficar em pé, por favor. Louvado seja Deus pela sua vida. Quantas dificuldades, quantas lutas, quantas ameaças. Mas vocês perseveravam. E agora eu quero pedir para que toda a igreja fique em pé. Perseverem. Perseverança até que Cristo volte. Perseverança até que Cristo volte. Perseverem no Senhor. Podem se assentar. Perseverança na vida espiritual. Tem gente que começa esse sapatinho de fogo. Dali uns dias, cadê aquela pessoa? Eu fiquei desanimado. Eu me desiludi com o pastor. Me desiludi com a igreja. É sapatinho de fogo a vida toda, até que Cristo volte. Por último, o louvor já está vindo aqui, eu não passo o microfone. Terceiro, por último,
Paulo fala, para sermos sempre abundantes na obra do Senhor. Ele segue redundante, sempre, que quer dizer em todo o tempo, constantemente. E abundante, que quer dizer exceder, ir além, abundar, transbordar, superar o esperado. Até a tradução da palavra abundante é abundante. Ser abundante na obra do Senhor significa não apenas estar envolvido, mas ser diligente, laborioso, trabalhar firme. Em Eclesiastes 9:10 diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Tenho acompanhado o pastor Alfredo nesses dias de lutas na sua vida. Não tem podido sair, fazer visita e nem estar pregando constantemente. Mas a nossa conversa é sempre interrompida, porque está o tempo todo atendendo, orando, aconselhando. Pessoas que às vezes ligam para lá: como que o senhor está? Aí ele que vai aconselhar, vai orientar, vai firmar. É constância, é abundante na obra do Senhor. Quantos ministérios você já iniciou na igreja, mas desistiu por causa de dificuldades? Ah, se o pastor Alfredo pudesse contar das lutas, ele não ia contar porque já entregou para o Senhor. Mas são muitas. Eu vou terminar, tá bom, eu vou terminar. Paulo conclui dizendo assim: sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, haverá uma recompensa na ressurreição. O que fazemos para o Senhor será recompensado com as gloriosas e com as glórias eternas no céu. O capítulo encerra com a promessa de que o cristão irá morrer como todos, mas um dia ressuscitará. Essa esperança deve nos estimular a permanecermos firmes no Senhor e na obra do Senhor. O cristão encontra perigo, privação, perseguição, enfermidade, pode ser ridicularizado e desprezado, pode sofrer dores, pode ser pobre, desonrado, ser criticado e caluniado, mas tem a garantia de que tudo isso é de curta duração e que diante dele existe uma glória eterna. Seu corpo é corruptível, mas será incorruptível. Não estará mais sujeito a doenças ou decadências. Morrerá, mas a morte não é o fim. Nela encerra-se um ciclo de luta e nos conduz para o mundo de descanso e de glória. Em vista de tudo isto, devemos ser firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, até que a ressurreição chegue. E para terminar, a cereja do bolo. Versículo 57, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é nossa vitória não está garantido no nosso empenho, no nosso trabalho, mas garantido por Jesus. Não está garantido pelos títulos que recebemos e pelos elogios. Louvado seja Deus por esse número grande de pessoas que está aqui. Mas não é isso que garante a vitória. A nossa vitória está em Cristo Jesus. E Jesus está oferecendo a vitória para todos nós. Basta que nós entreguemos a nossa vida a Ele. Confiemos nele e sirvamos ao Senhor. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas eu sei que você entrou aqui nesta noite para ouvir esta palavra. Seja firme, firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Você entrou aqui hoje para dizer, para ouvir, que a vitória é dada por Jesus. Jesus não nos fez para que fôssemos derrotados diante das circunstâncias. Mesmo que venham as lutas, a vitória está garantida por Jesus. Por isso é preciso que nós entreguemos a nossa vida ao Senhor. Quero convidar você para curvar a sua cabeça.
fechar os seus olhos, renovar o seu compromisso e dizer: meu coração está firme. E se você veio hoje aqui pensando em desistir dos seus projetos, desistir dos seus sonhos, desistir da sua família, desistir da igreja, desistir de Deus, Deus está dizendo: fique firme e constante, porque a vitória sou eu que concedo. Que esta palavra não volte para o Senhor vazia, mas saiamos daqui nesta noite, animados, fortalecidos, corajosos, comprometidos com o Senhor, e sabendo que não lutamos sozinhos, porque Deus está conosco. E nesta semana, talvez alguns preocupados, e amanhã é segunda, tenham que resolver este ou aquele problema. Se Cristo vai com você, saiba que a vitória é certa, porque Jesus é vitorioso, e Jesus nos garante a vitória. Que assim Deus nos abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe.